dizer o seguinte: se você tem invejosos na sua vida, isso é um bom sinal. Porque se você não fosse ninguém, se você não tivesse nada, eles não estariam lá. Você já viu uma pessoa ter inveja de alguém que não tem nada? Você já viu alguém falar que conhece uma pessoa que ela tem inveja de uma pessoa que só tem problema? Que só tem desafios? Não. Os invejosos, eles surgem com pessoas que têm resultados, com pessoas que fazem algo de relevante, com pessoas que estão crescendo, que estão avançando, que estão conquistando muita coisa, inclusive coisas materiais. Então, se você tem um invejoso na sua vida, fique feliz, porque é sinal que você é uma pessoa de resultado. Vamos lá, aula de hoje: as pessoas têm inveja de você. Por que as pessoas têm inveja de você? Eu vou explicar aqui alguns pontos para você poder refletir. Mas a inveja é algo, como é que eu vou te explicar isso aqui? É algo natural. Como assim natural? Quando eu falo natural, é assim, algo natural que faz parte da vida de todo mundo. Se você vai para a Bíblia, e a Bíblia tem várias situações que fala sobre a inveja, talvez uma que fique mais fácil para você lembrar. Os irmãos de José tiveram inveja dele. Porque tiveram inveja dele, venderam ele como escravo. Falaram para o pai que ele tinha morrido. Olha para você ver o nível que a inveja pode chegar. E se você pegar ali na história de José, eles tiveram inveja porque a Bíblia cita que eles tiveram inveja dele logo depois que ele contou o sonho. E não, na realidade não tem a ver só com o sonho. Não é porque José falou que não deveria. Provavelmente o comportamento de José não era também o mais adequado. E isso vai só despertando, além da ira, também a inveja. José tinha uma túnica diferente da dos irmãos, só ele tinha aquela túnica. Então olha só, existem coisas que vão fazendo com que as pessoas comecem a ter um sentimento, inclusive de inveja, sem você perceber. Então, por isso que o tema de hoje é para você estar mais atento ao seu comportamento, àquilo que você faz, àquilo que você pratica, a maneira como você se comporta nos ambientes, porque isso pode estar despertando ainda mais os invejosos com relação à sua vida. Muito interessante isso, Cleiton. E a gente já ouviu bastante você dizer que pra você não atrair os invejosos, fica quietinho e tudo mais. Mas agora você acabou de falar que José, por mais que ele não tivesse contado o sonho, ele tinha uma túnica, ele agia diferente e tudo mais. Levando isso pra mim, por exemplo, eu não falo muito, mas como que eu posso fazer pra me importar pra não atrair esses invejosos? Porque, por exemplo, no caso de José, ele não tinha culpa da túnica que ele tinha, ele só tinha porque ele recebeu do pai. Como que ele deve ter guardado, não mostrado? Como que seria? Não, na realidade, assim, o comportamento dele provavelmente não era o mais adequado. Então, exemplo, a partir do momento que você está num ambiente que você sabe que você tem algo que é diferente, igual no caso dele, o pai deu uma túnica para ele. Só que como é o pai, ele não fez essa leitura, tipo assim, peraí, deixa eu recuar um pouquinho, ser mais humilde, ser mais companheiro dos meus irmãos, estar mais próximo a eles, para não despertar neles um sentimento ruim. Até pela idade, adolescência, a imaturidade, tudo isso, entendeu? Mas nos ambientes, quando você percebe que você, de alguma maneira, está chamando a atenção, e se isso não foi feito por você, não é algo intencional, que você tem ali uma estratégia, você precisa se policiar, porque você vai atrair esses olhares. Eu não estou falando que é para você recuar, que é para você recusar, que é o que muita gente faz por causa da crença. Eu estou falando só para você redobrar a sua atenção. Tem situações que você, por estar se destacando, todo ambiente que você está se destacando, você tem que se policiar muito com o que sai da sua boca. Porque tudo que sai da sua boca tem um peso de 3, 4 vezes maior do que se você não estivesse se destacando. Então vamos supor que aqui nesse ambiente começa a chegar mensagens do Matheus. Ou o exemplo do Miguel. Miguel acabou de chegar. Aí começa a vir mensagem. Nossa, eu gostei do Miguel. Nossa, não sei o que o Miguel. Não sei o que o Miguel. Toda hora Miguel. Miguel, pronto. Começou a se destacar. Tudo que ele falar, a partir do momento que ele começa a se destacar, tem um peso 3, 4 vezes maior do que, exemplo, que o Matheus falar. As pessoas olham para ele diferente, mudam com ele. Antes ele brincava, depois que ele começa a se destacar, ele tem que redobrar a atenção, porque qualquer brincadeira dele vão achar que agora você está se achando só porque você é o destaque. Nossa. Agora, porque você é o destaque, você acha que você pode pisar nas pessoas. Não, ele sempre brincou daquele jeito. Só quando ele está se destacando, as brincadeiras têm um peso maior. Então, toda vez que você está num ambiente, vou reforçar isso aqui para você que está de casa, não vou nem falar aqui para a Bruna. Vamos lá. Toda vez que você está em um ambiente que você começa a se destacar, você precisa redobrar a atenção no que sai da sua boca. Porque quem se destaca em ambientes, o que sai da boca dela tem um peso 3, 4, 5 vezes maior do que uma pessoa normal que não está se destacando.
É muito comum pessoas, quando começam a se destacar, você ouvir aquele tipo de comentário: agora só porque você ganhou parabéns, só porque você é o destaque, só porque você está se destacando, você está se achando. A pessoa, ela falou a mesma coisa que ela falava antes, ela continua agindo do mesmo jeito que ela agia antes, só que as pessoas não sabem como lidar com quem se destaca. Então, um conselho que eu dou a você não é que você vai recuar e não vai se destacar. Não é isso aí não, você tem que continuar se destacando sim para você crescer. Mas sempre que você perceber que você está se destacando, redobre a atenção no que você fala. Porque as pessoas estão só esperando sair algo da sua boca para te atacar, devido à inveja que elas estão pelo destaque que você está tendo. Interessantíssimo isso. Muito bom. Cleiton, eu queria te perguntar. Eu já ouvi dizer assim, a pessoa não se alegrou com a vitória do irmão. Tipo, ficou triste, mas porque ela se sentiu inferior. Isso também seria inveja? Você não se alegra quando você não tem nenhum sentimento por aquela pessoa, nenhuma conexão. Você não se alegra, geralmente, quando você não tem um vínculo. Então por que eu vou me alegrar com a conquista dela? Não tenho vínculo com ela, não tenho nada contra ela. Ou você não se alegra porque você tem inveja. Então um dos motivos pode ser, exemplo, eu tive uma conquista, compartilhei aqui com vocês, mas se você não tiver vínculo, não tem uma proximidade, ok. Mas tem gente que não se alegra porque tem inveja. Entendeu? Então sim, pode ser que um dos motivos seja esse. Eu queria perguntar mais uma coisa. Qual que seria realmente o conceito de inveja? É tipo desejar o que é do outro, é fazer o mal pro outro? A pessoa que ela tem inveja, ela não quer o que você tem, ela quer ser você. Não. Entendeu? Resumindo, é isso. A pessoa que ela tem inveja, ela não quer o que você tem. Apesar dela falar do que você tem. No fundo, ela quer ser você. Se você pegar o que você tem e entregar pra ela, você vê que ela vai continuar incomodada com você. Porque o negócio dela é com você, não é o que você tem. O que chama a atenção dela é o que você tem. Mas na realidade ela quer ser você. Muito forte. Motivos porque as pessoas têm inveja de você. O primeiro deles que eu coloquei é o seguinte. É porque elas têm acesso a informações a seu respeito. Por que as pessoas têm inveja de você? Porque elas têm acesso a informações a seu respeito. Como assim, Cleiton? Você fala da sua vida, você fala o que você não deveria. Então, quer dizer, você fala da sua vida, você fala das suas conquistas, você fala dos seus sonhos, você fala daquilo que você está vivendo. Então, porque elas têm acesso a informações a seu respeito, daí vem o despertar da inveja que ela carrega de você. Por isso que você precisa se policiar muito com o que você compartilha, com quem você compartilha e onde você compartilha. Guarde isso. Esteja atento com quem você compartilha, o que você compartilha e onde você compartilha. Porque uma vez que você compartilhar algo no lugar errado, você pode atrair invejosos para a sua vida sem você perceber. O invejoso, ele só está na sua vida, te perseguindo, falando de você, te acompanhando, porque você atraiu ele quando você falou o que não deveria, no local errado, para a pessoa errada, ou o que não deveria ter sido compartilhado. Esteja atento a isso. Muito bom esse conselho, pode falar depois eu trocar o assunto. Eu queria te perguntar, Cleiton, na história de José, os invejosos eram os próprios irmãos, dormiam no mesmo teto que ele. E provavelmente ele não identificou, como você já falou, ele era muito jovem, ele não reconheceu isso. Como que a gente pode tomar esse cuidado para ter a sensibilidade de identificar os invejosos do nosso lado? Se você observar o comportamento das pessoas, o invejoso ele entrega. Você está falando, ele não está se alegrando. Você está falando, ele está te questionando. Você está falando de algo, ele quer falar dele. Ele precisa de alguma maneira menosprezar você. O invejoso, ele dá sinal, é você que não quer ler. Entendeu? As pessoas dão sinais de quem elas são. Nós é que nós não queremos enxergar. Então o invejoso, assim como o fofoqueiro, assim como a pessoa que ela é pessimista ou negativa, eles dão sinais, mas a gente não quer acreditar. A gente prefere acreditar que não, ela não é isso que estão dizendo, não é isso que eu estou vendo, não, essa é coisa da minha cabeça, ela não é assim. Não, ela é assim, você que não quis acreditar. Muito bom. Cleiton, qual que é o fator negativo de eu ter um invejoso do meu lado? O fator negativo de você ter invejoso do seu lado é porque a maioria das pessoas não sabe como lidar com o invejoso. Então é muito comum você ver assim, fulano tem inveja de mim, não sei o quê. O jeito que a pessoa fala, você vê que ela está reativa, ela não está sabendo lidar com aquilo. Porque o invejoso do seu lado, ele não é de todo mal.
Quando você tem um invejoso do seu lado, você fica com a boca fechada, você se policia com o que sai da sua boca, você se preocupa com o que você vai fazer, com a maneira como você vai agir. Então meio que o invejoso, ele treina você a ser uma pessoa mais reservada. Então esse é para mim o único ponto positivo que tem. Mas para mim a grande questão é que as pessoas não sabem como lidar com o invejoso. Então quando ela tem um invejoso próximo, ela perde muito tempo e energia com essa pessoa que na realidade ela não deveria fazer isso. Ela deveria continuar crescendo e avançando, entendeu? Porque o problema não está nela, o problema está no invejoso. É tipo uma pessoa que não vai me agregar em nada. Não vai te agregar em nada, mas ela tá te sugando tempo e energia, te desestabilizando emocionalmente, entendeu? Porque você tá dando atenção para ela, porque você não sabe como lidar com ela. Sim. Então existe a questão da diferença de ser e estar. Às vezes eu sou tímido, não, eu sou tímido, ou às vezes eu estou tímido. E teve um episódio que você disse que as pessoas, elas tudo que é de ruim já tá na gente. A gente não faz curso pra aprender a ser chato, pra aprender a ser, enfim. E com a inveja é a mesma coisa. Eu queria entender um pouco como que eu posso saber até que ponto eu estou sendo... Porque eu acho que é normal a gente... Na verdade, não sei se é tão normal a gente não cobiçar a coisa do outro. Mas, por exemplo, você tem essa xícara. Eu acho muito legal. Eu queria ter uma. Mas tudo bem se eu não tenho. Até que ponto isso é ok? Ou eu tô me tornando uma pessoa invejosa sobre você? É o sentimento que você alimenta. Então, que nem você falou, cara, é normal. Eu vi uma xícara, poxa, achei bonita. Se eu tivesse condições, eu teria. Sim, é normal. E esse sentimento é normal. O invejoso não tem esse sentimento. Ele começa a ficar com raiva porque você tem. E não Então, é exemplo, dele? quando você começa a ficar com raiva porque as pessoas têm algo que você não tem, a inveja já está habitando em você. Habitando não, porque ela habita em todos, mas ela já está tomando força, tomando forma dentro de você. Entendi. Pode ver, o invejoso, ele tem raiva do que você tem. Ele quer ser você e tem raiva do que você tem. Entendeu? Então, esse desejo de ter é normal. Quando você vê algo bonito que você acha interessante, você fala, poxa, se eu tivesse condições ou se fosse o momento, eu queria ter. E depois você vai para sua casa e pronto. Boa, é. O invejoso não, ele tem raiva, ele fica comentando. Você viu que o fulano comprou um carro, não sei o quê, precisa ver se vai conseguir pagar, né? Porque vive enrolado e não sei o quê. Ele já começa com esse tipo de comentário. É como se ele tivesse com raiva porque você fez algo que ele gostaria de ter feito e ele não fez. O ideal, então, tipo, você tem essa xícara, eu gostei. Ah, legal, mas eu já pago a mente pra não fermentar isso, pra que se torne uma inveja, é isso? Só vai se tornar inveja quando você tiver sentimentos contrários da admiração. Ah, achei ela bonita, fiquei feliz que você tem, pronto. Tá. Entendi. Se você pudesse, teria uma porque eu acho que ela é bonita. E Bom, para aí. Ok. Não, passou disso, vai despertar inveja. Ok. Segundo ponto que eu anotei aqui, motivo pelo qual as pessoas têm inveja de você. Por você ser quem você é. Você já viu uma pessoa que tem inveja de uma outra que não tem nada? Não. Nós tem inveja de fulano, você viu, fulano não tem nada na vida, só tem problema. Não viu? mesmo. Então, nunca vi também. Ou seja, um dos motivos da pessoa ter inveja de você é por você ser quem você é. Pela família que você tem, pelo trabalho que você tem, por quem você representa, por aquilo que você faz, pelos resultados que você tem. Então, esse é um dos motivos. Então, quer dizer o seguinte, se você tem invejosos na sua vida, isso é um bom sinal. Porque se você não fosse ninguém, se você não tivesse nada, eles não estariam lá. Olha só que interessante. Se você tem invejosos que te acompanham no seu dia a dia, se você tem invejosos na sua vida, isso não é um sinal ruim, isso é um bom sinal. Você já viu uma pessoa ter inveja de alguém que não tem nada? Você já viu alguém falar que conhece uma pessoa que ela tem inveja de uma pessoa que só tem problema? Que só tem desafios? Não. Os invejosos, eles surgem com pessoas que têm resultados, com pessoas que fazem algo de relevante, com pessoas que estão crescendo, que estão avançando, que estão conquistando muita coisa, inclusive coisas materiais. Então, se você tem um invejoso na sua vida, fique feliz, porque é sinal que você é uma pessoa de resultado. Porque eu nunca vi invejoso com quem não tem resultado. Eu nunca vi invejoso com quem só tem problema. Então, um bom sinal se os invejosos estão próximos a você. Sinal que você está sendo uma pessoa de resultado. Ótimo, muito bom isso. Mais uma questão. Quando o invejoso está na minha família, por exemplo, meu irmão, minha tia, enfim, como que eu posso fazer para que essa inveja, tipo, seja só uma inveja dele, não me atinja, ou trazer isso pra mim, pra que isso me machuque, me pese, seja uma convivência ruim até com essa pessoa? Ela sempre te atinge quando você quer mudar a pessoa, quando você quer que a pessoa seja diferente. Quando você aprende a respeitar as pessoas no sentido que assim, ó, ela tem inveja de ser algo de ruim, isso faz mal pra ela, mas cara, foi uma decisão que ela tomou, um caminho que ela percorreu.
você sofre menos com isso. Mas quando que você sofre? Quando você quer conversar com a pessoa, você quer aconselhar, você quer que ela, poxa, você não pode ser invejosa e não sei o quê. Quando você quer mudar a pessoa. Isso arruma um problema pra você. Toda vez que você quer mudar alguém, você vai arrumar um problema pra você. Toda vez que você olha pra uma pessoa e acha que aquilo não faz sentido, você vai arrumar um problema pra você. Então é mais ou menos assim, aprenda a respeitar. Se você aprender a respeitar, tipo assim, mas Cleito, claro, se a pessoa quiser ajuda, você vai ajudar. Mas se a pessoa não quer, ela quer continuar naquele caminho, não tem muito o que você fazer. Isso aqui é importante. Ótimo. Ô Cleito, se eu tô numa roda, assim, eu identifico que alguém tá falando mal de outra pessoa, ou falando sobre, por exemplo, isso, tá vendo que ela conquistou o carro? Quero ver que ela não consegue pagar. É bom eu dar um toque pra pessoa, o que eu posso fazer? Não, a primeira coisa que você tem que fazer quando você tá numa roda que tem pessoas falando de outras pessoas, você tem que fazer uma pergunta pra você. Qual é a pergunta? Não Porque sei. eu tô aqui. O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô andando com essas pessoas? Por que eu escolhi elas para serem meus amigos? Porque você tá nessa roda e eles estão falando mal de alguém, é só você sair, questão de tempo, eles vão falar mal de você, porque esse já é o padrão ali. Sim. E você não vai poder falar que você não sabia, e nem vai poder ficar chateado. Porque você já viu como ele se comporta, é o que eu falei agora há pouco, você não quer acreditar que aquela pessoa faria aquilo com você. A pessoa está dando sinal de quem ela é e você não quer acreditar. Então, se você tem amigos que têm hábitos de falar mal de outras pessoas, se questione primeiro. Por que eles ainda são seus amigos? Segundo, é só questão de tempo, eles vão falar de você. Porque esse já é um comportamento deles e eles já mostraram o que eles fazem. Você é que não quer enxergar isso. E o terceiro ponto, porque as pessoas têm inveja de você. Porque elas não olham corretamente para si. Então, olha só, o invejoso ele não consegue enxergar o potencial que ele tem. Ele não consegue enxergar que ele também é capaz de se tornar alguém importante, relevante, de ajudar pessoas, de fazer a diferença na vida de pessoas, de olhar, de sonhar, de projetar um futuro. Porque o invejoso, o foco dele está em pessoas que ele inveja. Então, por que eles existem? Porque, na realidade, uma pessoa que ela é invejosa, ela não consegue reconhecer o potencial que ela tem, a habilidade que ela tem, aquilo que ela tem de bom que já está dentro dela. Lembrando que você não faz curso para se tornar invejoso, você não faz um treinamento de 3 dias para aprender como ser invejoso, isso já está dentro de você. Se você não se policiar no seu dia a dia para não alimentar isso dentro de você, você também vai acabar se tornando uma pessoa invejosa. Então é importante você lembrar que você sempre vai se esforçar para fazer o que é certo e você vai ter que se policiar para não fazer o que é errado. Não quer se tornar um invejoso? Comece a se policiar. Porque se você não se policiar, pode ser que você se torne um. Quando você menos perceber, sua vida já se perdeu, uma série de coisas ruins aconteceram, porque você perdeu o foco do propósito que você carrega. Uau, muito bom esse insight. Não tinha parado pra pensar que o invejoso foca em pessoas e não em si. E aí é uma questão, se eu tenho uma falta de identidade clara sobre mim, eu tenho muita tendência a começar a falar dos outros e ser essa pessoa invejosa? Claro. É assim, olhar pra si é muito difícil, porque muitas vezes quando você olha pra você, você enxerga coisas ruins. Sim, exatamente. Por isso que é mais fácil olhar pros outros. É mais gostoso falar mal dos outros e não de você. Porque no defeito do outro eu escondo os meus próprios defeitos? Claro. É a mesma coisa aqui, vamos lá. Se eu for falar pra vocês os meus defeitos, quem que vai ficar exposto? Você? Você. Mas se eu começar a falar dos defeitos do Miguel, Ah, o Miguel. eu me escondo. E ele fica exposto. Por isso que as pessoas têm a tendência a falar de outras pessoas, porque ela se esconde atrás disso. Então, se eu conseguir trazer à tona aqui o nome de alguém pra gente falar mal, eu vou passar desapercebido. Mas se eu for falar dos meus, eu vou ficar exposto. Ninguém gosta de ficar exposto. Verdade. Muito bom. Dúvidas? Apenas os nossos inscritos. Vamos lá. A pergunta de hoje ela veio do Instagram, da Silésia Card. Ela perguntou o seguinte: acabei de me frustrar por conta da ansiedade provocada por um relacionamento anterior. Como parar com isso? Primeiro, você vê que a ansiedade dela tá tão grande que nem ela falou, né? Acabei de me frustrar por causa da ansiedade de um relacionamento anterior. Não, ela se frustrou por causa da expectativa que ela gerou. A ansiedade potencializou a expectativa. Então, assim, por ela ser ansiosa, ela imaginou muita coisa que não aconteceu, ela se frustrou. Então, o que eu aconselho ela trabalhe essa questão da ansiedade, entendeu? Claro, tem a questão do que aconteceu no relacionamento, provavelmente alguma coisa que ela não esperava e aconteceu, mas são duas coisas diferentes.
Trabalhar a ansiedade para diminuir essa ansiedade, porque a ansiedade ela potencializa muita coisa que te prejudica. E o segundo é expectativa da maneira correta. Porque a expectativa em excesso, junto com uma ansiedade, sempre levar ela para frustração. Então era só questão de tempo dela se frustrar nesse relacionamento, porque a expectativa estava muito elevada, entendeu? Então ela tem que trabalhar os dois, a expectativa e a ansiedade.